Você vai segurar uma cebola. Eu sou casado. Me permita concluir, rapaz. Já começou! Por favor. Pai é pipo de crack. E aí, seus mitos? Tudo bem com vocês? Vai dentro! O Superman patriota foi a debates no Redicache contra o Marcelo Brigadeiro e o engenheiro Léo, e novamente passou vergonha tentando defender o mito. E agora o Superman patriota quer ser candidato e está pagando pedágio dobrado para o mito para conseguir um carguinho. Enquanto isso, a maior oposição da história vota a favor do projeto do Hugo Mota para aumentar o número de deputados de 513 para 531. Por culpa do Bolsonaro. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque se ele não veta isso, mas decisão monocrática não Mas, existiria. Léo, eu considero a coisa mais bizarra do mundo culpar a vítima de algo que tomou todo mundo de assalto. Mas ele não é Bolsonaro, não é vítima. O Bolsonaro não é vítima. É isso que temos para hoje. Já capricha no like, ative o sino. Senão o Bozo volta. Quem não deixar o like e não se inscrever é corno. E o grande problema no Brasil, hoje, que também é efeito dessa promiscuidade, é essa cultura que se criou, e aí vai muito ao encontro do que você falou, do esvaziamento de valores e tudo. Essa cultura se criou de idolatrar político, de você achar que política é popstar. Eu tenho... É que tá, né? Por exemplo, voltando na história, você tem Churchill, você tem você tem Margaret Thatcher, você tem uma série de políticos que tiveram um apelo popular e que foram extremamente importantes na defesa de valores naquele momento histórico, naquele período, né? Como assim? Tô entendendo nada. Eu achei interessante você citou ali o Churchill, Thatcher, só que assim, eles tiveram posturas de herói, eu acho que eles extravasaram um pouco o que é ser político, né? Churchill, ele foi cobrado absurdamente durante quase todo o curso da guerra, só que, meu irmão, o cara não afrouxou. O cara, quando teve o grande bombardeio na Inglaterra, ele tava lá, ele não quis ir embora, o cara tava no terraço, caindo bomba e o cara no terraço olhando. Meu irmão, esse cara, ele não é um político, esse cara é um herói de guerra, então é diferente. Thatcher, ela peitou o sistema de verdade. Os nossos políticos, eles estão muito longe de serem um Churchill da vida. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Alguns falam, eu autorizo. Não falaram o quê? Autorizo o quê? Em 3 anos de governo, Bolsonaro pegando aqui a oposição. Por que eu tô falando da oposição do governo Bolsonaro? Porque foi a grande esperança do brasileiro. A gente não elegeu só o Bolsonaro, a gente elegeu uma porrada de gente com ele. Os primeiros 3 anos, essa galera que ia fazer a maior oposição da história contra o comunismo votou 390 vezes junto com o PT. É verdade. Ele fala que tem uma galera muito emocionada. Tem uma galera muito emocionada, eu não gosto. Mas ao mesmo tempo o povo não é tão burro assim, não. Não é todo mundo assim, não. A gente tá falando de milhões de votos, de milhões de pessoas, de várias classes. Existe uma simetria gritante do ponto de vista informacional e formacional também, de várias pessoas. Eu concordo quando você diz que coloca-se muita expectativa nas costas de algumas pessoas, mas aí eu vejo 2 situações. Eu vejo que pode existir, de fato, uma expectativa, vamos lá, eu vou votar em você e eu espero que você, sei lá, transforme o Brasil numa Suíça em 2 anos. Beleza. Falha minha de projetar isso em você. Agora, se você chega pra mim na tua campanha e fala, vota em mim, que eu vou transformar o Brasil na Suíça em 2 anos. Eu não sou aquele cara que lê as propostas de um candidato à presidência de maneira tão cartesiana como você colocou aqui. O negócio não é tão matemático assim, né? O cálculo não é tão exato. A gente tá falando de, seres humanos que traem. Se tem uma coisa que o Bolsonaro sofreu também demais, mesmo que você não goste dele, eu acho que dá pra também enxergar que... Eu sei dividir. Que ele também foi muito traído por muita gente, né? Aí você pode até falar, mas traiu, mas também... foi traído, mas também traiu. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão. Eu sou do Centrão. A gente vê a CPI da Lava Toga, eu concordo com você. Tinha que ter instaurado. Agora, os problemas que a gente viu lá atrás são os mesmos que a gente tá vendo hoje com a lei da anistia. E é o mesmo desgraçado. É o Alcolumbre. O Alcolumbre tancou a CPI. Foram 3 tentativas de CPI da Lava Toga. 3. Cátia Abreu, uma galera do Senado, tudo derrubando. Aí vai lá o MBL e fala que o Flávio Bolsonaro tentou e foi por um voto. Não foi por um voto. Mentira isso. Não tinha voto. Tinha 27 assinaturas nas 3 tentativas, mas o presidente do Senado, na época o Alcolumbre, tancou. Com relação à CPI da Lava Toga lá atrás, o ano era 2019. E obviamente que eu estava ali, né, seguindo uma orientação do próprio presidente da República. Qual o presidente da República que quer uma briga com os 11 ministros supremos no início do seu governo, com tanta coisa para ser resolvida no Brasil? Você vai ter um desgaste enorme para ficar bem para um público para fora, e a gente tentava explicar isso na época, olha, isso aqui não vai resolver. Porque o problema de você atacar todo o Supremo de uma vez só, você vai inviabilizar a República. Então vinham, né, alimentando aí as pessoas contra o presidente Bolsonaro e contra mim.
Então a gente, naquele momento, a gente apostou em um diálogo com o Supremo como um todo, com vários ministros como um todo, para que não houvesse perseguições como está acontecendo hoje. Eu sempre disse, sempre acreditei na autorregulação do Supremo. Essa expressão que eu usou a primeira vez fui eu. E mais uma vez faço o apelo aqui, que é um dos caminhos ainda possíveis. Impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor endossa? Olha, vamos por partes. Eu, primeiro, sempre que eu puder, eu vou buscar sempre o diálogo. Não acho que o caminho de fazer impeachment de ministro é o que vai resolver o problema do Brasil. Eu sempre acreditei, e eu continuo acreditando, Rosiane, numa autorregulação do próprio Supremo. O mesmo presidente do Senado, agora, Pacheco, que não pautava o pedido de impeachment. O mesmo presidente da Câmara, Arthur Lira, que não pautava a CPI e não pauta a CPI do abuso de autoridade. O mesmo presidente da Câmara hoje, Hugo Mota, que não pauta a CPI do abuso de autoridade. E o mesmo presidente agora, que era do Senado antes, que virou o Alcolumbre de novo, é um cara que tá recebendo de maneira deliberada e midiática ordens do Flávio Dino e do Supremo. Agora vocês vão fazer uma outra lei aqui. Essa da anistia não. Vai ser mitigação de pena de crime de turba e de multidão, seguindo esses e esses preceitos. E nós estamos dando um passo agora, ao apoiar quem já vai ganhar, uma vaga na mesa e pelo menos uma comissão. O Alcolumbre, pelo que tudo indica, ele será o presidente do Senado. Então, um fato concreto no momento. Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Quer queira, quer não. Agora tem que saber, nós queremos ter, por exemplo, a vice-presidência do Senado, que numa ausência do Davi Alcolumbre possa botar coisa em pauta, que interessa para nós, vocês sabem o que interessa para nós. É anistia. Mas aí tem um ponto interessante em tudo isso que você falou. Todos os nomes que você citou, Arthur Lira, Davi Alcolumbre, Hugo Mota, Pacheco, podia ter citado ainda Rodrigo Maia, todos esses foram eleitos com o apoio da base bolsonarista. Inclusive com o apoio na internet desse pessoal de Kim Paim, de Alan dos Santos à época, Terça Livre. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Voltando ao homem que iria nos livrar dessa... nosso glorioso Bolsonaro, que nos livraria desse ativismo do judiciário e enfrentaria os estados. Tanto o AGU como o PGR que ele indicou, ambos deram parecer favorável a esse inquérito. Aí o Aras dá um parecer favorável. Aí ele vai ao inquérito das fake news, dizendo que não há qualquer irregularidade. É até ridículo a defesa que o Aras faz. E aí ele bota o André Mendonça, olha que loucura, na Advocacia Geral da União, que também dá um parecer favorável à continuação do inquérito das fake news. André Mendonça é ele que, junto com o Alexandre de Moraes, escreveu um livro, junto com o Alexandre de Moraes, em homenagem a Dias Toffoli, que foi o cara que fez aquele famoso abraço com o Bolsonaro, lembra? Escondido. E por conta desse abraço, a gente teve paralisação do processo do Flávio Rachadinha. Como é que você, o Marco, sendo esse cara me parece tão verdadeiro, como é que você consegue ainda achar que Bolsonaro teve qualquer tipo de boa vontade em cumprir com as suas promessas? Eu não acho que foi má vontade. Eu acho que se tem alguns erros que devem ser apontados pra gente aprender e construir alguma coisa em cima disso, tem a ver com o problema de indicação de pessoas que não têm uma missão clara e um objetivo bem definido. Muita gente naquela época passou pano e viu o negócio nascer e trivializou isso. E agora a gente chegou na 10ª potência, onde o negócio ninguém mais segura o monstro. Não, é imparável. O monstro tá aí, comendo solto. Comparando os números, ainda tem muita gente pra aprender. Eu peço, por favor. E muita multa pra aplicar. Eu peço, por favor. Eu peço, por favor. Vou fazer uma provocação aqui pra você, viu, o Marco Antônio, agora. Porque eu discordo demais das atitudes do Moraes. Não vou falar nem o nome completo, porque a gente toma processo aqui por qualquer coisa, né? O Xandão. Só que eu vejo muito em cortes, em vídeos, inclusive na Jovem Pan, eu via muito você defendendo o Bolsonaro, e só quero saber se você concorda com isso. Se você entende que a gente tá sofrendo isso por culpa do Bolsonaro, porque ele vetou, né? Era pra não ser permitido, o que não deveria ser permitido, decisão monocrática de juiz do Supremo. Aliás, o juiz do Supremo tinha que só verificar se o que as pessoas estão fazendo tá de acordo com a legislação ou não. Ele não tinha que fazer mais nada além disso. Você é advogado, você sabe isso 10 vezes melhor do que eu. Só que era pra ser proibido, decisão monocrática, e quem vetou esse projeto foi o Bolsonaro. Então a culpa do que a gente tá sofrendo hoje não é do Bolsonaro? Não, de maneira alguma não. Isso eu posso falar categoricamente. Pelo contrário, eu acho que se você puxar o histórico, o Bolsonaro pegou um país em pandemia, o Bolsonaro também passou por uma dificuldade extrema junto ao Congresso Nacional, que a gente vê um nível de covardia e de prostituição que existe lá de muita gente do Centrão, que até hoje, pra você ver, né, a força mobilizatória do Centrão e a capacidade que eles têm de enganar as pessoas o tempo todo. Eu sempre fui do Centrão. Agora, não podemos simplesmente achar, o Centrão tá fora do destino do Brasil. E tenho me dado muito bem com essas pessoas. Só que, por exemplo, você concorda que o veto existiu, o Bolsonaro vetou. Muita gente foi pega de surpresa. Mas você vai ter que assumir que o Bolsonaro vetou. A gente não pode. Não, mas independentemente disso. Sim, mas ele vetou. A gente tá sofrendo isso por culpa do Bolsonaro. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque se ele não veta isso, mas decisão monocrática não existiria. Mas, Léo, desculpa. Eu tive esse debate com o Arthur Duval, eu vou ter que pisar aqui no freio com você. É a coisa. Eu considero a coisa mais bizarra do mundo culpar a vítima.
de algo que tomou todo mundo de assalto. Mas ele pegou Bolsonaro todo não é mundo. vítima. O Bolsonaro não é vítima? Não. Você não acha estranho, por exemplo, tá? Você não acha estranho que o ministro, se não me engano foi o Gilmar Mendes, ele cancelou o processo da rachadinha do Flávio Bolsonaro. E aí o Flávio Bolsonaro depois apoia o irmão do Gilmar, que ele ganha pra prefeito na cidade do Mato Grosso. Você não acha estranho essas coisas? Cara, eu acho que a gente gosta de criar uma constelação e ultraconexões até onde... conexão direta aí, né? Até onde não existe. Você cancela meu processo e eu apoio a sua candidatura do seu irmão. Você sabia que eu gosto dessas tentativas de conexões que... Sabe aquele negócio, né? Qual que é a importância de receber Bolsonaro e ainda comer um pastelzinho com ele aqui? Isso é histórico. Isso é mais coisa mais importante para Diamantino. Isso já entrou pra história. Aí, pastel, ó o pastel. Mas não é uma tentativa, é conexão direta. Não, mas você tá conectando o filho do Bolsonaro, cancelando o processo, aí você pode virar pra mim e falar, não quer dizer que não tinha prova, quer dizer que foi um ato de corrupção do Bolsonaro. Exatamente. Então você tá falando, então basicamente o que você tá fazendo é uma acusação. Você tá falando, o Flávio Bolsonaro é culpado e o Bolsonaro entrou numa negociata. É uma ilação. Não, é uma... Só se você acha, perguntei se você acha estranho. Não, eu não acho estranho. Não, com relação a isso, eu não acho estranho. Senhor Gilmar Mendes, integrante do nosso Supremo Tribunal Federal, é uma satisfação tê-lo aqui. Homem que por vezes que o Executivo precisou, não se furtou de dar seu voto em prol do Brasil. Muito obrigado, senhor. Aí, pastel, ó o pastel. Porque, de novo, pra mim não poderia acontecer. Eu não deveria ter, a pessoa não deveria ter o direito de apoiar politicamente um parente direto, que no caso é o irmão, né, de um cara que cancelou meu processo. Pra mim isso deveria ser crime. Não deveria estar na lei. Aí, pastel, ó o pastel. Quem é que tinha o potencial, por exemplo, de fazer delações, o maior potencial, não só pelo conhecimento que tinha, mas pela vontade de delatar? Quem é a pessoa que tinha mais potencial pra destruir o Lula? Pela delação, dos companheiros do Lula. Quem seria uma pessoa com potencial enorme de delatar o Lula e destruir ele? Concorda que é o Palocci? Certamente que sim. Quem é que foi que acabou, que não aceitou, que cancelou todas as delações que o Palocci fez? Quem foi? Você sabe, como jornalista você sabe. Foi o Cassius Nunes. Quem botou ele lá? Tá vendo? É isso. É que debate, você sabe quem é a culpa. Não tem escapatória desse debate. Não! O cara que livrou o Lula foi o Bolsonaro que indicou. Não. Foi votação, foi por maioria. Mas o voto dele foi fundamental. Foi fundamental. Não, mas então essa conversa também. Essa conversa converso com ele. Mas o pessoal vai. Ele votou para absolver o Lula. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo, quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada é para ser verdadeiro. Inteligente é aquele que aprende com o exemplo dos outros. Olha o que acontece em países aqui ao redor da América do Sul aqui. Os idiotas, dá pra gente convencê-los, trazer pro nosso lado. Os idiotas, dá pra gente convencê-los, trazer pro nosso lado. Selva! Isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com todo mundo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sino para receber os novos vídeos. Obrigado pela audiência. Fui.